Amém. Uma coisa que eu queria pedir para você, querido, e eu vou te dar essa liberdade. Eu sei que eu não sou dono da sua vida, mas eu posso te motivar. Eu queria que você pegasse o seu celular, entrasse aí no YouTube, copiasse o link e jogasse no seu status. E coloque assim, ó, você precisa ouvir essa palavra. Igual uma foto de story, irmãos. Eu queria que você compartilhasse essa palavra. Sabe por quê? Porque o diabo não pode enganar mais as pessoas na área da ofensa. Porque nós estamos progredindo, aumentando, avançando, e nós precisamos aprender esse tipo de ensino para não sermos paralisados com a ofensa. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Eu já compartilhei e eu queria que você também fizesse isso. Porque quando sabem que somos nós que promovemos a nossa igreja, e as pessoas vão olhar o seu WhatsApp e vão perceber que você está promovendo a sua igreja e também a palavra de Deus, espalhando a palavra, amém? Eu queria iniciar, irmãos, falando algo que o irmão Kenneth Hagin, o Júnior, né, o filho, ele escreveu nesse livro, Evite a Armadilha da Ofensa. Ele disse assim: a ofensa é a estratégia de Satanás para afastar você da vontade de Deus e roubá-lo dos melhores propósitos do Senhor. Se o inimigo não consegue desanimar o cristão e fazê-lo desistir da fé, ele irá distraí-lo de alguma outra maneira, e com frequência essa outra maneira será por meio da ofensa ou da afronta. Glória a Deus por isso. Quantos sabem, irmãos, que esse tipo de palavra, na verdade todos os tipos de palavras que são liberadas através desse púlpito, elas são palavras de salvação e de treinamento para nossas vidas. Amém? Então hoje eu vou discorrer num assunto com você. Eu estava orando e falando: Espírito Santo, eu quero muita calma, eu quero realmente ir bem devagar e realmente ministrar aos seus filhos e ministrar a mim mesmo, porque, irmãos, como eu disse, essa palavra é vacina e todos os dias nós precisamos tomar essa vacina e ficar alertas com aquilo que o diabo tenta fazer o tempo todo. Amém? Uma coisa que eu estava pensando, irmãos, e eu estava pensando sobre o culto de hoje, e eu orando, eu falei: Espírito Santo, eu ainda não sei o que eu posso ministrar, mas como eu dependo do Senhor para falar, eu vou orar e esperar no Senhor. E sabe, irmãos, que nós estamos aprendendo a ser guiados pelo Espírito Santo diariamente. E nós aprendemos também a perceber coisas dentro do nosso espírito que sobem como uma informação. Então, enquanto eu estava orando, eu lembro que uma informação subiu: ofensa. E, irmãos, graças a Deus que na nossa livraria ou no Ministério Verbo da Vida você vai pegar muitos assuntos que falam sobre esse assunto, ministros que falam sobre esse assunto. Então, quando essa nota subiu no meu coração de ofensa, eu pensei: cara, eu sei 3 livros que falam sobre ofensa, sobre perdão, sobre andar em amor. Então eu vou estudar esses livros, eu vou meditar nesses livros. E normalmente, irmãos, a Érica sempre pergunta para mim o que eu vou ministrar no culto, e eu nunca falo para ela. Eu sempre espero e desejo que ela chegue no culto e ela veja que é uma surpresa o tema e a mensagem que vai ser falada. Acredito que os pregadores são assim, né, pastor? Eu não gosto de falar o tema, mas, irmãos, nós podemos dar o tema e a mensagem vir de uma forma tão inspirada por Deus e trazer realmente algo extraordinário para a pergunta da Érica. E a minha esposa, ela perguntou para mim, só que eu não tinha falado. E hoje, né, eu vim para a igreja e depois voltei para casa e ela falou: amor, o que você vai ministrar? Eu falei: hoje eu vou ministrar sobre evitar a ofensa. Aí ela fez aquela cara com um sorriso bem grande e disse: nossa, eu estava pensando aqui, orando, nossa, bem que o Ricardo podia pregar sobre evitar a ofensa ou sobre ofensa. Nós somos um, amém, irmãos? Mas como nós estamos sendo guiados pelo Espírito, e eu acredito que se não fosse a minha oportunidade de ministrar hoje, ela falaria sobre ofensa, amém? Mas como eu que estou com o microfone e é a minha vez, você vai ouvir sobre ofensa. Aleluia! Amém? Porque, irmãos, nessa igreja, graças a Deus, temos uma dieta boa. Ouvimos pregações sobre finanças, sobre casamento, sobre vários tipos de outras coisas. E, irmãos, nós estamos pegando desses nutrientes da palavra de Deus e estamos avançando. Amém?
E é bom mesmo ter essa leva de pregadores, irmãos, que cada um tem uma unção, cada um flui de um jeito, e nós vamos pegando, mas cada um flui do seu jeito original. Amém? Deus é bom? Glória a Deus. Então, uma coisa que nós precisamos entender, queridos, é que nós precisamos ficar alertas com as ciladas ou com as setas que o diabo lançam sobre nossas vidas. O diabo, ele está o tempo todo. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, como um leão tentando nos tragar. Amém? Mas sabe, irmãos, que bom que nós entendemos sobre a autoridade. O diabo tem poder? Sim, tem poder. Mas ele não tem poder, irmãos, contra o poder que há no nome de Jesus. E nem na autoridade que foi dada a nós. Amém? Ele não é palho para um filho de Deus. Amém? Porque às vezes as pessoas falam, eu estou numa luta com o diabo. Na verdade, irmão, você está lutando com alguém que já foi derrotado. Então você só está gastando energia. Amém? Deus é bom? Então, se eu parar para perguntar aqui para você o que é ofensa, algumas pessoas podem saber, outras pessoas não podem saber. Mas eu quero dizer para você o significado da palavra ofensa no grego. Significa ofender ou ofender-se. Ludibriar. Ludibriar, irmãos, é fazer alguém acreditar em algo que não é verdadeiro. Então vamos lá. O que é ofensa? É ofender. Na verdade, o que é ofensa? Ofender ou ofender-se é ludibriar, fazer alguém acreditar em algo que não é verdadeiro, ou impedir alguém de avançar, tropeçar e cair, ou instigar, induzir, incitar, estimular o pecado. Fazer uma pessoa julgar a outra de modo desfavorável ou injusto. Isso é ofensa. Causar ou criar um desprazer, um ressentimento ou ira. Ofender, machucar, insultar, ferir. Cair em miséria, tornar-se miserável. Isso é uma ofensa, ou o significado da palavra ofensa no grego. Imagina, irmãos, que às vezes as pessoas podem estar com problemas com outras e o fato delas não irem lá para resolver aquela situação, elas estão ofendidas. E porque elas não se abrem para falar da ofensa, aquela ofensa ela é alimentada diariamente. E o diabo ele gosta disso, de pessoas que não sabem resolver os seus problemas interiores, principalmente com o irmão da igreja. Então o diabo sabe que você não tem coragem, porque às vezes as pessoas, irmãos, elas não têm coragem de falar com a pessoa que ofendeu, mas tem coragem de falar para o irmão que nem sabe da história. Então é melhor, irmãos, termos coragem de falar para a pessoa que nos ofendeu, porque aí nós vamos destravar ou destruir as obras do diabo e nós vamos desfazer aquela má impressão, porque às vezes é só uma má impressão. E nós estamos crescendo, queridos, nós estamos avançando, e eu não vim aqui hoje para dar cajadada na sua cabeça, nem para bater em você, porque o evangelho é boas novas, é boas notícias, amém? E quando você recebe boas notícias, sabe o que você faz? Você anda nelas. Então não adianta os ministros vir aqui e bater em você. Então não é evangelho. Se o ministro sobe aqui e bate em você, não é evangelho. Se o ministro sobe aqui para falar coisas da sua vida, não é evangelho. Nós estamos pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é boa para nos instruir, para nos corrigir, para nos levantar, para nos motivar. Amém? E para nos educar. A graça faz isso, ela nos educa. Amém? Então essa palavra, irmãos, é para nos educar, para nos corrigir. Então, se nós estamos num tempo de crescimento, irmãos, se nós estamos num tempo de avanço, vai precisar de nós maturidade para chegar lá. Porque imagina, irmãos, chegar numa igreja que vai ter 2.000 membros. E o pastor vai precisar levantar os líderes, novos trabalhadores, mas se as pessoas não criarem maturidade, crescerem espiritualmente e saber lidar com o irmão que está do lado, irmãos, como é que nós vamos chegar lá de forma saudável? Vai ser mais trabalho com o crescimento desajustado. Então nós precisamos crescer certo, amém? Glória a Deus. Então a palavra ofender-se é isso. Agora, irmãos, o que eu mais prestei atenção e que é mais pesado é que a palavra ofender ou ofender-se é cair em miséria, tornar-se miserável.
Eu sei que pela palavra, e nós ouvimos aqui muitas vezes, até pelos livros do irmão Reagan, que nós fomos redimidos, livres da miséria, livres da enfermidade e livres da morte. Mas quando você decide andar em uma ofensa, você acaba entrando num terreno que o diabo tinha você quando você era do mundo, não quando você nasceu de novo. Ele faz você voltar para aquele sentimento de que não tem nada, de que vive em miséria, que está, irmãos, andando em uma situação miserável. Porque, vamos lá, uma pessoa, irmãos, que só gosta de ofender, você acha que alguém gosta de andar com ela? Diferente é de uma pessoa que só motiva outras, que faz a pessoa crescer. É certo que essa pessoa vai estar rodeada de pessoas para andar com ela. Ao ponto que a outra, que só gosta de falar dos outros, de ofender, de colocar pessoas em uma situação desagradável, desfavorável, e acaba sendo injusto quando está falando de uma coisa que às vezes nem tem conhecimento, queridos. Você sabia porque às vezes uma conversa pode rolar aqui e essa informação sair de um jeito errado para outra pessoa. Por isso eu quero dar uma dica para você, de pastor amigo. Quando alguém falar alguma coisa para você de alguém, irmãos, não pegue essa palavra que foi dada para você. Sabe por quê? Porque se você ouve essa palavra, você tem que cortar. Quando alguém vir falar para você de alguém, queimar a influência de alguém para você, corta. Sabe por quê? Porque se essa palavra entra em você, daqui a pouco você vai estar ofendido por uma coisa que nem foi com você, foi com o irmão. Amém? Então você vai lá e corta, você não quer ouvir. Sabe por quê? Porque daqui a pouco você se torna participante daquilo, quando na verdade você tinha que cortar. Porque palavra que sai da nossa boca é só para edificação, não é para confusão. E nós somos apaziguadores de tempestade, irmãos. Quando alguém vir trazer um relatório de alguém para você, e se o relatório for bom, você ouve. Mas irmãos, se for só para criticar, você paralisa. Amém? Porque se esse negócio cair no seu coração, irmãos, e você começar a pensar no que aquela pessoa falou sobre a outra pessoa, daqui a pouco quem vai estar ofendido é você e aquela pessoa que liberou aquela ofensa sobre você. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 6:60. Nós vamos falar aqui sobre Jesus, né? É muito bom quando nós ministramos sobre Jesus. Essa igreja fala sobre Jesus. E sabe, irmãos, que Jesus era o nosso exemplo. E na sua trajetória terrena, quantos sabem que Jesus, ele foi ofendido? Amém? Ele foi ofendido. Mas sabe, irmãos, que também ele fez coisas, como naquele tempo que precisava entregar a moeda para pagar o imposto. Ele disse para Pedro, Pedro, vá lá e pegue uma moeda lá na boca do peixe e pague o nosso imposto. Porque Jesus também estava pensando no outro lado. O lado que ele foi ofendido, xingado, mas ele estava pensando também no lado que ele tem que fazer a coisa certa, cumprir a lei. Vai lá e paga os nossos impostos. Mesmo que os filhos não precisem pagar. Nós vamos pagar para não escandalizar as pessoas. Não ofender as pessoas. Você vê que Jesus pensa dos dois lados? Ou ele vê os dois lados? Um lado que ele é ofendido, maltratado, humilhado, a sua família vê ele como louco, mas ele também vê o outro lado de cumprir a lei e de mostrar para as pessoas que ele tem que andar de uma forma que não vai ofender as pessoas. Amém? E é poderoso isso, irmãos. Então, João 6,60, versículo 60, diz assim, NVT: muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura. Sua mensagem é dura. E, irmãos, nós precisamos entender que Jesus estava dando um sermão para os seus discípulos, falando para eles a respeito do reino de Deus e as mudanças que deveriam acontecer na vida deles, na prática. Então, eles disseram, sua mensagem dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? E é uma pergunta para os discípulos, irmãos. Porque você vai perceber que no versículo 66, ou no versículo 66, diz assim, neste momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Porque, irmãos, você vai perceber que Jesus estava ensinando o povo. E eu vou dizer algo, irmãos, que às vezes as pessoas não gostam muito. Mas dê graças a Deus quem te confronta. Porque os que te confrontam estão olhando o seu potencial que às vezes você não está vendo.
Eles querem extrair de você um potencial que às vezes você não está vendo. Você está indo por um outro caminho e eles estão vindo aqui te mostrando, ei, não é por esse caminho, e eles vão te confrontar. Então eu digo, irmãos, se associe com quem te corrige. Porque se você só se associa com quem não te corrige e quem está acostumado ou vê você fazendo alguma coisa, mas não te dá toque, não fala para você que aquilo que você está fazendo está errado, é zoado para a sua vida, irmãos, você não vai crescer nessa associação. Você cresce quando alguém te corrige para extrair de você o potencial que você não vê. É por isso que, irmãos, que confronto nos amadurece. Não é fácil receber confronto. Amém? Não é fácil ser corrigido, mas a Bíblia diz que na correção, quando você está sendo corrigido, por mais que naquele momento venha um sentimento de tristeza sobre você, e venha mesmo aquele, nossa, como eu queria estrangular ele agora, como eu queria fazer algo, mas sabe, irmãos, é a sua carne tentando sobressair, mas como eu e você andamos no Espírito, e temos o entendimento do que é o domínio próprio e do amor de Deus derramado em nossos corações, e nós vamos agir de acordo como o amor de Deus está em nós, irmãos, aquela correção, e eu sempre aprendi isso com a minha esposa diante deles, é que toda correção que vinha, irmãos, eu não abria a minha boca para dizer, mas eu penso assim, não, irmãos, eu ouvia tudo, e quando eles nos davam tchau, nós praticávamos aquilo que eles tinham dito. E sabe o que é isso? Isso é humildade. Porque quando eu tento colocar o meu ponto, eu estou querendo justificar a minha atitude. E eu não quero justificar a minha atitude, porque se, irmãos, eu fui chamado para ser corrigido, é porque eu não estava enxergando algo que a pessoa enxergou, o líder enxergou. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos das pessoas que nos confrontam. Eu sei que às vezes ministros sobem aqui e nós damos risadas quando a pessoa fala assim, fala pro teu irmão aí que você vai ser a lixa na vida dele. É engraçado dizer isso, é até engraçado receber isso. Mas sabe, irmãos, você está disposto a ter alguém que pode ser a lixa na sua vida? Porque chega uma hora, irmãos, uma vez eu vi um vídeo na internet que a polícia parou um rapaz, ele estava com uma tatuagem, eu não lembro se era um palhaço ou alguma coisa do tipo, e aí falou para ele, então você é matador de polícia e tal. E aí pegou uma lixa de lixar carro e começou a lixar a perna dele. Falou para ele, lixa aí. Não é a atitude correta a se fazer. Amém? Leva para a delegacia e prende. Pronto, não precisa castigar. Mas eu lembro que o menino estava passando a lixa na perna para arrancar a tatuagem. O que eu vou dizer para você é que às vezes a pessoa que vai ser a lixa na sua vida vai gerar um desconforto, vai gerar um machucado em você. Mas sabe, irmãos, que bom, vai machucar de início, vai ser dolorido de início, mas depois vai criar casca. E aí você vai perceber que você não precisa machucar de novo. Porque quanto mais você é lixado, mais você vai crescendo. Vai secando, aí vem de novo uma lixinha d'água agora, uma mais leve, mas vai crescendo. Aí chega uma hora, irmãos, que aquele irmão, aquela irmã que é a lixa na sua vida, não vai precisar lixar mais você. Agora é você que vai ser uma lixa na vida de outro. Aleluia. Amém? E, irmãos, vamos falar que a lixa não é no literal, né? Quando eu falo de lixar, não é lixar como o policial fez com aquele rapaz, mas é de você se conectar com as pessoas. Você tem que ter esse sentimento, irmãos, de dor pela vida do seu próximo, de carregar o fardo dele, de fazer o que Jesus fez como exemplo. Se você está vendo o abençoado ou a abençoada do seu lado, não vivendo aquilo que Deus tem para ela, você, como uma pessoa que acredita que é mais madura do que ela, que tal você chegar até ela e puxar ela para o seu lugar? Porque às vezes as pessoas estão fazendo algumas coisas, irmãos, estão fazendo sem entendimento. Estão fazendo, irmãos, porque não chegou o conhecimento. E a verdade está aqui disponível para nós. Verdade nós temos, palavras nós temos. Mas eu também sei que tem as pessoas que fazem porque não tem conhecimento, não tem entendimento, mas tem aquelas pessoas que fazem por maldade. E aí você vai perguntar para mim, pastor Ricardo, existe crente que faz coisa por maldade? Irmãos, tem crente que até o diabo tem medo. Fala, é possível? Você olha para os irmãos e fala, é possível que você fez isso? E o diabo, nem eu acreditei que ele faria tal coisa. Mas, irmãos, brincadeiras à parte,
Você sabia que a maioria das coisas que acontecem, atitude de pessoas, não é o diabo? Pode sim haver uma movimentação do diabo influenciando, pode sim, e tem. Só que muitas das vezes, irmãos, as pessoas agem na carne. É carne. Porque existem as pessoas que nasceram de novo, mas elas andam na carne. Você vai ver um homem que bate na mulher, aí quando ele vai dar uma entrevista no Facebook ou no jornal, ele diz, o demônio me possuiu e fez eu bater na cara dela. Não, irmão, não foi o demônio. É porque esse homem é um homem violento e não sabe ter domínio próprio. Precisa da palavra para confrontar ele, precisa de líderes que vão ensinar ele. Amém? Então você vai perceber nesse texto de João que Jesus pergunta para os discípulos, vocês se ofenderam com essa mensagem? E aí também ele adiciona, vocês meus discípulos, querem ir depois de tudo que eu falei? Pedro, muito ousado, diz, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Aonde nós vamos achar esse tipo de mensagem? A minha esposa, ela gosta de mensagem que aperta, que faz ser diferente, irmãos. E é bom ouvirmos esse tipo de palavra, porque nós começamos a meditar em coisas que nós precisamos mudar agora. Porque Deus está movendo as coisas. Amém? Deus está movendo as coisas. Eita glória. Uma coisa que eu anotei aqui. Ter um líder é ter a compreensão que a qualquer momento seremos exortados, puxados para a maturidade. Imaginem Jesus, irmãos, a posição de Jesus. As coisas já estavam difíceis no tempo dele, os líderes religiosos tramavam sua morte, sua própria terra o rejeitou, sua família achava que ele estava fora de si, seus próprios companheiros ou discípulos saíram ofendidos, mas tem algo que Jesus fez nesse tempo, nessa exortação, nesse ensino, que, irmãos, é bom nós pegarmos para nós. Sabe uma coisa que Jesus fez? E eu anotei aqui, Jesus não foi conivente. Enquanto ele estava ministrando a palavra para os discípulos e para as pessoas que estavam ouvindo, Jesus não foi conivente com a atitude deles. Porque Jesus poderia olhar para os discípulos e para as pessoas que estavam ouvindo a mensagem e estavam negando aquele ensino, fazendo cara feia para o ensino e falar, Jesus, eu acho que o Senhor devia parar com esse ensino aí, porque esse ensino aí não está muito bom para nós, não está chegando no meu coração, não está me alimentando. Eu preciso de outra mensagem, uma mensagem que vai alimentar o meu ego, o meu orgulho. Então muda a mensagem aí, por favor, Jesus. Não, Jesus não foi, irmãos, conivente. Jesus perguntou, vocês estão ofendidos? Vocês querem ir embora? Porque, irmãos, para crescer, às vezes nós vamos ter que ouvir coisas que a gente não quer ouvir. Amém? Nós vamos ter que ouvir coisas que a gente não quer ouvir. Mas, irmãos, eu vou pegar aquela sabedoria, eu vou pegar esse ensino, e esse ensino vai trazer maturidade para mim. Amém? Glória a Deus. Eita, coisa boa. Essa palavra conivente é não ser cúmplice. Então, quando Jesus ensina, mostra para as pessoas como se deve andar, ou depois de um ensino como esse, como elas devem agir ou ter atitudes em cima daquele ensino, Jesus estava falando para elas, eu não vou ser cúmplice se vocês não querem aceitar o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a verdade, e se você andar na verdade, a verdade vai te libertar. É o que acontece conosco. Quando uma palavra é liberada daqui, irmãos, olha, quando uma palavra é liberada através de um homem de Deus, uma mulher de Deus, é o próprio Deus falando com o seu povo. Pegar e andar naquilo é responsabilidade individual de cada um. Amém? Glória a Deus. Então Jesus fez isso. Se vocês quiserem ir embora, e Pedro, irmãos, eu gosto de Pedro, né? Porque Pedro, ele dá a sua resposta maravilhosa. Para onde eu vou? Se é o Senhor que tem esse tipo de palavra, essa palavra que me confronta e faz eu enxergar quem eu sou e que eu posso melhorar. Irmãos, quando o seu líder falar algo para você, ele quer falar para que você melhore, para que você cresça, para que você avance, para que você prospere. Amém? Porque quando você cresce, a sua igreja cresce. Se você está num serviço, irmão, num trabalho, onde você se especializa, onde você faz cursos na sua área, quem ganha não é só você, quem ganha é a empresa. Quem ganha é o chefe que te contratou. Amém? Porque você está se especializando. Na palavra é a mesma coisa. Quando recebemos esse tipo de ensino, e nós vamos correr para a nossa casa, ou vamos ali e falar, João, eu quero esses 3 livros. Eu vou aprender sobre a ofensa, e eu não vou cair mais nisso.
você está se especializando. Você está trazendo conhecimento para dentro de você. E sabe o que vai acontecer, irmãos? O diabo vai perder mais alguns que não vão cair mais na ofensa. Glória a Deus. Eita. Glória a Deus. Falando sobre Jesus, irmãos, que foi ofendido e acabou ministrando os seus discípulos e eles se sentiram ofendidos, eu quero falar outra passagem na qual Jesus, ele acaba ofendendo alguns amigos íntimos. Mas, irmãos, entenda. Jesus não ofendia de forma que, não, é de propósito. Na verdade, tudo o que Jesus falava, ou a maneira como Jesus se movia, as pessoas acabavam se ofendendo. Amém? Então, o que nós temos que aprender, irmãos? Nós vamos andar retamente na palavra. Nós vamos aprender, nós vamos praticar aquilo que o nosso líder nos ensina, nós vamos nos consagrar ao plano que Deus tem para nossas vidas. E por mais que todo dia você levante e faça a coisa certa, você trate as pessoas com amor, você traga elas para perto de você, vai ter algumas que vão ficar ofendidas, mesmo você fazendo a coisa certa. Aí eu quero te dar um detalhe, né? Uma dica, irmãos. Quando você está fazendo a coisa certa e alguém está ofendido com você e você nem sabe o porquê dessa ofensa, aquela pessoa ela vai ter que realmente se ver com Deus na questão da oração. Porque às vezes as pessoas estão declarando fé. Vai chegar. Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, não vai chegar. Porque se estiveres orando e tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e resolve com ele, perdoa ele. Porque se você não perdoar ele, o seu pai que está no céu não te perdoará. Até da oferta, irmão. Se você está trazendo a sua oferta e você tem alguma coisa contra o teu irmão, vá lá, se reconcilie com o teu irmão e depois você traz a oferta. Significa, irmãos, que ele está esperando que nós tenhamos paz com todos. É a Bíblia que diz que nós devemos ter paz com todos. Amém? Então, João capítulo 11, versículo 1. Diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. 3. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Quero que você pula aí para o versículo 5. Diz assim: ora, Jesus amava Marta e Maria. Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Versículo 6. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Se você ler o contexto, essa informação chega enviada por Maria, dizendo para Jesus que Lázaro estava doente. Irmãos, Maria esperava que Jesus largasse tudo o que ele estivesse fazendo, ou com quem ele estaria, e corresse até Lázaro, para salvar o irmão da morte. Mas não foi o que Jesus fez. Jesus, depois daquela informação, ele permanece 2 dias no lugar que ele está. Irmãos, aí nós precisamos parar para meditar e entrar na palavra, né? Imagina que uma informação como essa, e ela disse: o Lázaro, o seu amigo que você tanto ama, está morrendo. E Jesus, recebendo aquela informação, ele deveria ter uma atitude concernente àquilo que chegou para ele, por Maria. Olha, o seu amigo amado está morrendo. Mas, irmãos, Jesus permanece no mesmo lugar 2 dias. Aí eu fico pensando, como é que Maria lidaria com essa atitude de Jesus? Porque Jesus era guiado pelo Espírito Santo, amém, irmãos? Glória a Deus. Ele era guiado pelo Espírito Santo. E ele diz: sim, vamos permanecer aqui e depois vamos para lá, porque Lázaro está dormindo. E aí os discípulos entendem que ele só estava dormindo, mas na verdade Jesus estava falando que Lázaro estava morto. Mas aquela morte, irmãos, ele ia se levantar dali porque era para a glória de Deus. Mas, irmãos, você vai perceber no versículo 17, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. 18. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão.
Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Morreu. Irmãos, basicamente, Marta estava dizendo para Jesus assim, ó, é culpa sua. Porque se o Senhor estivesse aqui quando a mensagem que eu enviei para o Senhor estar aqui a respeito do seu amigo amado, ele não morreria. E Maria sabia, irmãos, que ele era Jesus, o portador da vida. Amém? Mas se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Irmãos, nós às vezes temos que... Eu aprendi uma coisa com o pastor Edson. É que quando as pessoas vierem falar algo para você, sempre tem alguma coisa por trás. Sempre. E por isso você não deve responder às pessoas de imediato. Medita naquela pergunta. Por que que ela falou aquilo? Por que que ela perguntou isso? Por que que ela jogou esse verde? Irmãos, sempre tem alguma coisa por trás. Amém? Então imagina que ela estava dizendo para Jesus assim, olha, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Irmãos, isso é uma típica resposta de alguém que ficou ofendida. Amém? E às vezes você vai perceber que isso acontece no nosso dia a dia. Nesse negócio de igreja, ser igreja, acontece no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas vão falar algo para você, irmãos, e você por um momento vai achar que é normal. Mas se você parar para meditar e pegar o que está por trás daquela pergunta, o que está por trás da pergunta, você pode achar uma pessoa ofendida. Então eu quero dar uma dica top aqui para você. Quando você ver alguma coisa, quando você ter uma situação com alguém e aquilo te ofender, irmãos, não espalhe a ofensa. Chame o ofensor. Amém? Eu lembro de uma situação que eu tive com a Cris está lá na porta. Ela estava liderando a cantina e eu lembro que numa reunião eu acabei falando algo. E eu fiz uma colocação errada. Eu acabei falando de um jeito que não conseguiu expressar o que eu queria falar. Mas sabe, irmãos, que nós estamos aprendendo e nós somos humildes. E nós entendemos sobre o perdão, sobre andar em amor, amém? E eu lembro que a Cris, ela me chamou no celular, né, escrito em texto, e falou tudo o que tinha acontecido, como ela estava se sentindo. E ela queria se abrir, ela não queria ficar com aquilo no coração, e ela soltou, liberou para mim. Irmãos, eu não peguei o celular e falei, agora ela vai ver. É a irmã do pastor Edson? Não tem problema, eu também sou da família. Não, irmãos, eu não fiz isso. Não, eu não fiz isso, eu não chamei ele para falar no dia. Eu respondi ela, eu disse, Cris, você está certa. Realmente eu me coloquei errado nessa conversa. Realmente eu não fui feliz nessa colocação. Você está totalmente correta. E sabe, irmãos, que por mais que nós tivéssemos ali resolvido aquela situação, e resolvemos, só que num dia teve aqui outra reunião de cantina, e eu pude expressar de forma mais clara o valor que ela tem. Às vezes nós vamos estar em conversas, irmãos, que nós vamos falar coisas que não vai ser bem esclarecidas da nossa parte. E algumas pessoas podem ficar ofendidas. Mas sabe, irmãos, que nós sejamos como a Cris, que teve a atitude de falar para a pessoa que a ofendeu, de dizer, eu estou magoada com você. Eu estou triste com você. Isso é maturidade, isso é humildade, irmãos. E aí do outro lado tem a humildade e a maturidade de saber ouvir. Não é querer falar a justificativa. Não, eu vou me justificar porque não foi assim. Não, eu sou humilde, eu estou aprendendo a ser humilde. Eu estou aprendendo a criar maturidade espiritual e entender, irmãos, os processos. Então quando ela me falou, eu falei, tá certo. E nós tivemos a reunião aqui e foi uma reunião maravilhosa. E aí nós estávamos sentados outro dia, ela falou, eu quando tive um problema com o pastor Rica, eu chamei ele. Irmãos, quando você tiver um problema com alguém, e às vezes esse alguém nem fez nada para você, mas ou você está ofendido porque alguém falou, ou porque você se ofendeu, chama a pessoa, libera ela no seu coração, porque senão você não vai fluir em fé não. Você precisa liberar. E sabe, irmãos, o que pode acontecer é que às vezes nós que estamos desse lado, nós estamos bem resolvidos com Deus e com o nosso andar em amor. Mas tem pessoas ofendidas conosco, e irmãos, não somos nós que vamos lá pedir perdão.
Nós não vamos lá, porque se já foi conversado, já foi falado, quem tem que tomar uma atitude é quem está do outro lado, não somos mais nós. Amém? Aí você vai perceber que precisa de maturidade para chegar nesse lugar e falar, olha, não faz assim, olha, corrige. Entendeu, irmãos? Amém? Por que eu falo de coisas práticas? Porque você vai perceber que a palavra está nos ensinando e nós estamos praticando. Amém? E nós estamos criando maturidade. Eu lembro de uma cantina, acho que foi semana passada, irmãos. O pastor Júnior e o seu irmão estavam com motos enormes, lindas, maravilhosas. E eu estou falando isso porque eu estou te ensinando algo, amém? E ele sabe, o pastor Júnior é maduro, o Jean é maduro. E eu já conversei com eles, por que eu estou te ensinando algo? Eles falaram, o pessoal da cantina falou, olha, vamos ter que pôr aqui as mesas e as motos estão atrapalhando. Eu falei para o pastor Júnior, falei para o Jean, não pode ficar com a moto aqui, tem que pôr aqui na frente do portão. E ele falou para mim, explicou calmamente, Rica, essa moto é cara, essa moto não pode ficar na rua, porque eles roubam fácil o painel. Irmãos, em um momento ali de correria, e eu falo para você, eu não sou arrogante não. Mas se eu não tomar cuidado com o meu comportamento na hora da situação, pode parecer que a informação, o jeito que eu falo, sai arrogante. Naquele momento que eles me responderam, que eles não poderiam ficar com a moto ali e teriam que ir embora, eu respondi de uma forma arrogante. Mas não foi porque eu falei, é porque o momento ali, irmão, sem pensar, saiu como uma forma arrogante. Porque eu não sou arrogante. Mas sabe o que aconteceu? Eles voltaram com as motos mais simples. E aí, irmãos, o culto rolou, a cantina estava rolando, e eu sou maduro, irmãos. Eu estou crescendo espiritualmente. Eu chamei o Jean de lado e eu disse, Jean, olhando no seu olho, eu não quero ter nada contra você. E eu quero dizer para você que aquela maneira que eu agi com você, pedindo para você tirar a moto, foi zoado demais. Eu estou aqui arrependido da maneira que eu agi com você. E aí, irmãos, o Jean abriu o coração, ele disse, cara, eu queria te dizer que eu achei muito feio mesmo, muito zoado o que você fez. Parecia um tom de arrogância quando você falou para mim. Não, então você tem que ir embora. Irmãos, na verdade, foi uma atitude que não saiu porque eu sou arrogante. É porque se eu não parar para agir com sabedoria e em amor, eu vou responder desse jeito. Aí ele olhou para mim e disse, Rica, eu tô junto, cara, tô com você. Eu vou te explicar o porquê que a moto não pode ficar na frente do portão. E ele me explicou. Eu abracei ele e ele disse, cara, nós estamos juntos. Não tenho nada contra você não. Isso aí é bom, a gente olhar olho no olho e falar o que aconteceu. E se eu guardasse isso, ia fazer mal para mim. E se eu guardasse desse lado, ia fazer mal para mim, ia fazer mal para o nosso relacionamento. Aí eu chamei o pastor Júnior, a mesma coisa. Eu falei, vem aqui. Cara, eu queria te pedir perdão pela maneira que eu agi com você e com o seu irmão. E ele falou para mim, cara, é que às vezes você fala e parece que você é arrogante. Ele disse, parece. Eu não sou arrogante, irmãos, eu sou humilde. Amém? E eu disse, me dá um abraço aqui. Nós nos abraçamos ali e eu falei para ele, cara, nós estamos crescendo. E eu gosto, porque quando ele tem algo para falar para mim, ele chega em mim e fala, Rica, eu queria te falar algo. Irmãos, vamos criar maturidade para falar na cara do outro. Amém? Sabe por quê? Porque aí a igreja cresce. Aí você vai perceber que não vai ter mais burburinho de um lado e de outro. Porque todo mundo está falando na cara do outro com amor. Não é para machucar. Não é para machucar. O intuito dessa igreja, dos ministros que sobem aqui, dos pastores que você tem aqui, não é para machucar o povo. Não é para bater no povo. É para instruir. E o instruir era assim, ó. Você tem algo contra o seu irmão? Vai lá e fale. Porque a Bíblia diz, como o pastor falou no domingo, a língua é como fogo. Ela tem o poder de colocar fogo numa selva toda. O fogo se espalha. Irmãos, ofensa falada para um outro que não tem nada a ver com a situação, se espalha também. Amém? Então nós estamos crescendo e nós podemos ter essa atitude. Fico feliz, irmãos, de me expressar para você, para mostrar para você que, por mais que eu seja um pastor, eu estou em treinamento diário até Jesus voltar. E eu sou humano. E eu estou aprendendo. Amém? Glória a Deus. Então, quando eu te corrigir, me ame. E se você estiver com um problema com alguém, peça perdão a Deus e resolva o seu problema com essa pessoa. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui partir para o nosso final, né? Eita glória. Anotei uma coisa aqui.
Uma coisa que devemos ter firmes em nós é que o desejo de vingança é uma atitude antibíblica. Porque eu já vi crente falando assim, ó, deixa só. Uma hora, a hora dela vai chegar. Irmãos, vingança é antibíblico. Amém? Porque o amor de Deus foi derramado no seu coração, mas tem crente tramando a morte do outro. Brincadeira. Mas tem crente, irmão, você sabia que por falta de maturidade espiritual, essa pessoa está ofendida com o outro e ela fica maquinando coisas para ferir o outro, ou impedir que o outro abençoe a vida dos irmãos e queima a influência dessa pessoa para os outros, por causa da ofensa dela. Não é mais fácil resolver a ofensa e ficar bem com todos? Amém? Romanos capítulo 12, versículo 17 diz assim: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Quando buscamos corrigir o mal que nos foi feito, colocamos-nos na posição de sentir rancor. Andar rancoroso e ofendido é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Andar rancoroso com amargura é você tomar o veneno, olhando para a pessoa que pode ter te ofendido e dizendo: morre, 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 morre. Mas na verdade quem está morrendo é você, porque o veneno está em você. Amém, irmãos? E eu vou dizer para você, também não é no literal, irmãos, não é veneno de tomar. É porque coisas más que às vezes as pessoas estão fazendo sem sabedoria, não agindo pela palavra, isso está corroendo elas por dentro. A amargura corrói as pessoas. Você sabia que tem pessoas que ficam amarguradas anos? Não, eu perdoei. Perdoou nada, porque se vê na calçada não anda na mesma calçada. Ah, perdoei, mas irmãos, passa 20 anos, a pessoa está contando o fato. É porque aquele irmão falou algo de mim, perdoou nada, porque está lembrando algo que foi resolvido lá atrás. Isso, irmãos, é porque a raiz, a amargura pode criar raízes dentro de você. E a amargura faz você ser uma pessoa vingativa, de chegar em alguém depois que você foi ofendido, e você, porque está amargurado, ofendido, você começa a queimar a influência daquela pessoa com outras pessoas. Amém? Eita glória. Você pode dar um amém por isso? Francis Frangipane disse assim: amargura é a vingança não executada. Começa como uma ofensa, e essa ofensa não tratada e resolvida é camuflada com o orgulho e torna-se a amargura. Irmãos, uma coisa que nós batemos forte aqui, e nós sempre falamos para os membros: deixa o orgulho de lado. Eu fui muito orgulhoso no início do meu casamento, irmãos, muito orgulhoso. Mas sabe, irmãos, o orgulho sempre vai nos derrubar, mas a humildade sempre vai nos promover. Amém? Amargura no grego é tristeza amarga, extrema maldade, raiz amarga e que produz um fruto amargo, ódio. Crente pode estar vivendo desse jeito? Irmão, se estiver andando na carne, vai andar desse jeito mesmo. Amém? Se estiver andando na carne, vai andar desse jeito mesmo. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando. Como é que uma raiz de amargura brota, irmãos? É depois que a ofensa é alimentada dia após dia. É uma ofensa, mas porque ela é alimentada diariamente, uma hora ela brota, e ela brota como raiz de amargura. Então, enquanto está ofendido, irmãos, vai lá, resolve com a pessoa que te ofendeu, porque quando você estiver amargurado, a Bíblia diz, irmãos, que uma pessoa ofendida, amargurada, ela é mais difícil de entrar do que uma fortaleza, porque ela já criou na mente dela, cauterizou a mente dela, de que ela é a vítima e todas as pessoas estão erradas.
Porque ela já está amargurada, ela trancou o portão, irmãos, do coração dela, e ela não quer receber mais ninguém falando sobre aquela situação que ela acha que ela está certa, quando na verdade ela pode estar errada. Amém? Eita, você já pode ter ouvido por aí: não vou deixar barato, sou crente e, perdão pela palavra, sou crente mas não sou trouxa. Quem já ouviu isso aqui? Vamos lá, interage aí para a gente finalizar. Sou crente, mas não sou trouxa. Não, você não é trouxa. Você é carnal. É verdade. Perdão pela palavra, trouxa, mas as pessoas falam. Crente que nasceu de novo fala: eu não sou crente, eu sou crente, mas não sou trouxa. Vou levar desaforo para casa? Vou puxar logo o cabelo. Vou lá quando tapa na cara. Vou atropelar na rua. Tem crente carnal desse jeito, irmãos. É sério. Você está pensando o quê? Vai pensando. Outra coisa que você pode ter ouvido por aí: espere, cada um tem a sua hora. Na verdade, o que eles queriam dizer é: meu momento de me vingar chegará. É isso que a pessoa está dizendo. Uma hora ela vai ver. Lembra que eu falei isso no começo? Uma hora. Irmão, não paguem mal com mal. Ande em paz com todas as pessoas. Amém? Eu queria que o Guga colocasse o vídeo aí, apagasse a luz, para a gente poder ir para o nosso final. Vocês vão amar esse vídeo aí, porque tem tudo a ver com o nosso tema. Deus é bom. Se você me chamou de eu também vou te chamar de Se você me chamou Se você me chamou de eu também vou te chamar de chata. Quem mandou você me chamar de chata? Agora você vai ter o que merece. Sua cobra. Por que você me chamou de horrorosa de novo? Desculpa, Alice. Desculpa, Manu. Alice, eu te amo muito. Um beijo, eu te amo um montão. Igual uma linda princesa. Eu também te amo do tamanho do céu inteiro. Tá chegando no planeta Terra. Um beijo, te amo. Tu é uma princesa. Tchau. Falando rápido porque eu quero. Uma coisa, irmãos, que nós temos que aprender com as crianças: quando elas brigam, daqui 5 minutos elas estão de volta. Aí brigam de novo, brigam de novo, brigam de novo, estão sempre brigando. E o meu filho sempre fala para mim: papai, aquela criança é chata. Eu falei: você é o legalzão. Porque, irmãos, toda criança é chata. Eu falei: filho, você é chato, aquela criança é chata, todas as crianças são chatas. Mas o incrível é que vocês fazem tudo isso e depois vocês estão lá, brincando. Irmão, que nós sejamos como as crianças, que às vezes pegam essas informações, essas situações, e sabe o que acontece? Elas estão vivendo como se nada tivesse acontecido. Amém? Elas estão vivendo, irmãos, como se nada tivesse acontecido. Então eu finalizo com isso aqui para vocês, irmãos. Existem aqueles irmãos cujo título da vida é eu mesmo e eu de novo. Eu vou repetir para você. Tem irmãos, que você olha para eles e o título da vida deles é esse aqui, ó: eu mesmo e eu de novo. Como que é essa pessoa, pastor Ricardo? É aquela pessoa, irmãos, que ela centraliza tudo nela. Ela acha que o mundo gira em torno dela. Ela acha que a vida é para ela, que as pessoas têm que responder ela no tempo dela, têm que falar com ela na hora dela, têm que visitar ela na hora que ela quer. Não, não é assim, irmão, calma. Porque Marta ficou triste porque Jesus não foi lá quando Lázaro estava morrendo. Jesus ainda permaneceu 2 dias no lugar. Aí Marta podia estar ofendida porque Jesus não foi na hora que ela foi. Jesus não largou tudo. E às vezes a gente não vai poder largar tudo para estar com você. Aí você vai ter que aprender a ser maduro e esperar. Porque todo mundo tem que ter um tempo com o seu pastor. Amém? Glória a Deus. Você aprende muito com isso? É isso, irmãos. Às vezes nós não vamos conseguir. Imagina. Hoje nós temos uma igreja com 150 pessoas, mais ou menos. Não, isso cobre, porque às vezes tem 180 mais. Mas imagina uma igreja com 500 pessoas, aonde muitas vezes o seu pastor presidente ou o seu vice-presidente que está lá atrás, ele não vai conseguir te visitar. Aí eu creio e eu estou vendo que Deus está levantando mais pastores nessa igreja.
mais homens de Deus. E aí o pastor e o pastor vice, que é o pastor Vinícius, vai começar a enviar os pastores para direcionar para essas pessoas, para esses lares. E vai acontecer que algumas vezes não vai conseguir atender a demanda, porque crescimento aumenta a demanda. Amém? Mas sabe, irmãos, entenda, seus pastores estão aqui por você. Quando você precisar, eles estarão lá. Mas no dia que não precisar, irmãos, acredite, quando você sempre precisa, eles estão lá. Não é porque não conseguiu uma vez que eles não vão estar lá. Eles são os pastores da sua vida. Todo liderado ou toda ovelha precisa de um pastor. Então, quando o seu pastor não conseguir te atender, não descarta ele da sua vida, não. Amém? Glória a Deus. Porque um dia, diante de Deus, nós vamos dar conta de vocês, ovelhas. Mas, irmãos, nós estamos fazendo a nossa parte. E você, como membro, porque eu, além de ser líder, eu também sou um liderado. Eu trabalho na igreja. E sabe, irmãos, eu sou submisso aos meus líderes dos departamentos. Então eu tenho que aprender diariamente que eu tenho que crescer nisso. Que eu não posso ficar ofendido com qualquer coisa. Então, irmãos, nós vamos pegar essa palavra de hoje. E se nós estamos crescendo e somos uma igreja saudável, sabe o que vai acontecer? Se você souber de um irmão seu, um amigo seu que está aí, e ele conversa com você sobre ofensas, sobre coisas que ele tem a respeito de outras pessoas, direcione essa pessoa a conversar com o ofensor. Quem vai fazer isso? Sabe por que você está andando em amor e você está salvando a vida dessa pessoa, para que ela não ande mais no erro, amém? Glória a Deus. Eita, e irmãos, eu queria que você ficasse de pé, para que a gente orasse. Nós precisamos ser referência, irmãos, para as pessoas. E vai requerer de nós, com o aumento, o crescimento, maturidade. E eu estou de frente com pessoas maduras e que estão crescendo espiritualmente. Amém? Você foi edificado? Você recebeu essa palavra? Irmãos, eu fui mais ensinado, porque eu recebo diariamente essa palavra e eu leio esses livros e eu quero crescer nisso. Eu não quero andar por aí com as pessoas ofendidas por mim, comigo. Deixa eu contar só um fato. Uma vez, irmãos, eu sempre cumprimentei as pessoas assim, ó. Mas eu não olhava no rosto. Mas não era porque eu queria fazer aquilo. Eu chegava, oi, tudo bem? E um dia tinha 3 pessoas na igreja que estavam ofendidas comigo. Chegou no pastor Edson e falou: olha, pastor Edson, o Ricardo, ele é um cara da hora, é uma bênção, mas ele nunca olha no meu olho quando vai me cumprimentar. Pastor Edson, muito sábio, chegou em mim e falou: Rica, eu sei que você não faz porque você quer. Você faz sem perceber. Mas quando alguém vir falar com você, pare a sua conversa, peça licença para a pessoa, olha no olho daquela pessoa que está te cumprimentando, para ela saber que você está se conectando com ela. Porque tem 3 pessoas ofendidas com você porque você não olha no rosto delas. Irmãos, eu sou rápido em praticar a palavra e a direção dada pelo meu líder. Sabe o que aconteceu? Quando eu estava conversando com alguém, eu dizia: só um minuto, eu vou cumprimentar o irmão. A paz do Senhor, vaso, vasilha, aleluia. Me dá um abraço. E sabe, irmãos, que nós podemos aprender diariamente a fazer isso? Uma instrução vem, e se você for fiel à instrução e praticar, quem vai ter galardão é você. Amém?